Bom dia, professor. Bom dia, turma. Eu venho aqui, né, mais uma vez para falar sobre o segundo tema, né, que o professor pediu do trabalho. E eu vou falar sobre a questão do Homo Deus, né, da questão das inteligências artificiais, né, dessa suposta superação da humanidade através dos robôs, dos dados, né, dessas coisas aí. Bom, eu começo o trabalho falando do livro, né, que serve de base, que é o livro do Harari, do Homo Deus. O Harari, o que fez é o Homo Sapiens, né, também, que é conhecido. E ele fala desse livro que o ser humano sempre se defrontou com três grandes problemas, né, que foi a questão da fome, da peste e da guerra, né, e que, segundo ele, esses problemas estariam quase mitigados, quase, né, na sociedade atual. E a partir disso aí ele vai tentar entender, né, como é que se estruturou essa questão, né, de como é que a gente chegou nessa suposta superação, né, dessas coisas. A primeira parte do livro ele se foca em como os seres humanos se tornaram a espécie dominante, né, na Terra, como é que a gente conseguiu chegar nesse ponto aqui. Ele fala que o progresso humano tem como base principal as crenças coletivas, né, que a gente tem a respeito da realidade à nossa volta. Aí a segunda parte ele fala de como o humanismo, né, a relação do ser humano como o centro das questões, como o humanismo é quase como uma religião, né? E a terceira parte ele vai falar de como esse humanismo está sendo desafiado pela questão do dadaísmo, né? Ou dadaísmo é aquele movimento, desculpa, o dataísmo. O dataísmo, né? Que é a questão dos dados, né? De estar na nossa vida sendo... Eu tava vendo uma reportagem um dia desse que tem um pessoal vendendo a íris do olho, vendendo, porque diz que é mais, como é que se diz, mais precisa do que a impressão digital. E lá em São Paulo estão vendendo, estão pagando em moeda, como é que se diz, tipo Bitcoin, moedas digitais, né? Estão pagando o pessoal mais de R$ 200 para você ter sua íris escaneada, né? Tipo, aí uma realidade que a gente está vivendo. E aí essa terceira parte vai se focar nessa questão das biotecnologias, né, e tal, da IA, da inteligência artificial. Aí tem algumas críticas, né, ao livro, não é perfeito, né, tipo, alguns autores levantam algumas críticas, como a questão da negligência da subjetividade humana, né, e o acaso, que ele reduz a inteligência humana a puros processos lógicos, né? Tipo, como se o robô fosse a gente, né? Bom, e também a outra questão é a imprevisibilidade, e os erros são motores fundamentais, né, da criatividade humana. Já falava o Alexandre Coiré, né, o Thomas Kuhn, já falava disso aí, que o erro talvez seja até mais importante que o acerto, né? Se você for ver na história da ciência, talvez, né, não mais importante que o acerto, mas eles dão uma importância grande ao erro, né? Aí eu vou entrar, né, na questão depois, né, eu entro na questão propriamente dita da IA, né? Que a IA, a gente pensa que é uma coisa nova, né, e tal, que é mais essa IA generativa e tal se popularizou agora, né, mas não é nova não. A teorização de inteligência artificial vem desde os anos 50, né? E para vocês terem uma ideia, tipo, eu não sei quando foi que vocês se depararam com o choque de se dar conta de que uma inteligência artificial fez uma coisa absurda, né? Acho que talvez foi nos últimos 5 anos.
que vocês devem ter se deparado com isso, mas eu me lembro bem, porque eu sempre gostei de videogame, né? Eu me lembro bem quando eu tinha uns 8 para 10 anos, meus pais não tinham condição de comprar um videogame pra mim, mas eu tinha muitos primos. Aí eu aproveitava, né? Isso aí, ia jogar, eles tinham videogame, um ou outro, né? Tinha não todos. Aí, mas eu tenho muitos primos. Aí eu ia jogar lá e tal, videogame, né? Eu me lembro bem que eu tinha uns 8 para 9 anos, não lembro a idade, né? Mas eu me lembro a cena que me chocou, assim, eu tava jogando Medalha de Honra, um jogo que se passa na Segunda Guerra Mundial. Primeiro, você tá tipo nas linhas inimigas, começa assim um jogo, você já nas linhas inimigas, você é tipo um sabotador, não lembro direito, faz tempo. Mas a cena eu lembro perfeitamente. A gente tá indo de noite, aí vem um batalhão de nazistas. A gente vê não sei, batalhão, sei lá, umas 7 pessoas, não sei quanto tem pessoa tendo um batalhão, não. Mas a gente vê uns 7 nazistas vindo. Aí você tem uma arma e tem uma granada. Aí eu pensei, pô, eu vou jogar a granada. Aí eu jogo a granada no meio dos nazistas. Aí um dos caras, dos soldados, bonequinhos lá, controlado pelo computador, pula em cima da granada que eu joguei pra proteger os outros bonecos. Isso aí pra mim foi... Eu fiquei... Meu Deus, que coisa incrível. O que foi que eu acabei de presenciar? É tipo, não é recente essa questão da inteligência artificial, né? Não é uma coisa... a popularização e tal é recente. Mas vem existindo vários anos, várias décadas, que tá aí se desenvolvendo, né? Se aprimorando cada vez mais. E é aquela coisa, tipo, um salto que você dá para outro batente, você já vai estar aqui, você já vai aproveitar desse batente aqui para dar outros saltos, né? Vai estar aproveitando o que foi feito. Aí uma crítica também em relação a das IAs, né? O risco de perda da autonomia humana, né? Isso aí é muito importante e tal. Que tipo, o processo de Deep Learning, né? Que o ChatGPT, algumas inteligências artificiais generativas usam, pode vir a acabar com a criatividade como a gente conhece. Desculpa, fui ver aqui se estava descarregando o celular. E a necessidade de incorporar princípios éticos, essas inteligências artificiais. Eu estava vendo uma notícia que a inteligência artificial do Google, eu acho, estava sugerindo o pessoal para comer pedra, porque tinha minerais. E tinha outro que eu não sei se era da Microsoft, mas era uma conta no Twitter que era gerenciada por um IA, e ela começou a ficar nazista. Começou a ficar nazista, não, né? Virou nazista, né? A inteligência artificial sendo alimentada por dados estranhos, né? Estranhos, não sei não. Estranhos não, completamente racistas, né? Preconceituosos. Estranho é uma palavra muito eufemista, né? Aí também fala da questão da automação, né? E do mercado de trabalho. O que a gente está vivendo aí, né? O Elon Musk fala abertamente que ele pretende dar uma renda básica universal, né? Dado essa questão aí de que as máquinas vão tomar o nosso emprego, né? Na visão, né, dessa galera, tipo, e realmente eu tava vendo um artigo de um médico, ele falando que até a medicina tá em risco. A quantidade de diagnóstico com a inteligência artificial acerta é bem superior a que um médico acerta. E ele fala também, é engraçado que nesse artigo ele fala que as principais críticas dos médicos à inteligência artificial é que a inteligência artificial não pode fazer um tratamento subjetivo e ela é muito fria, né? Então, aí ele fala, mas essas são as principais reclamações dos pacientes em relação aos médicos, né? Que eles não fazem um tratamento subjetivo e que eles são muito frios. Então, tipo, é melhor um robô, né? Tratando a gente, pelo menos. Acho que vai ser mais barato. Aí, em relação a essa questão do dadaísmo, de novo, desculpa, do dataísmo que eu tava falando, né? Realmente isso aí é incrível, que no livro do Isaac Asimov, isso aqui, ó, é o robô dos anos 50, esse livro aqui, ó.
o cara... A história do livro é você acompanhando uma neuropsicóloga de robôs. É um cara entrevistando ela e vai contando do começo são vários contos, né? Mas vai tipo como se fosse gradual. O começo, assim, dos robôs, aí até o final. Aí o último conto é basicamente... O último conto do cara é basicamente o futuro que talvez a gente vá viver, entendeu? O último conto são 4 máquinas nesse futuro aqui do livro, né? Se passa no futuro. Aí tem 4 máquinas que controlam os 4 partes do mundo, né? Que o mundo foi dividido em 4 partes. E cada máquina controla uma parte do mundo. Só que as máquinas começaram... Tipo, essas máquinas eram máquinas que controlavam tudo, toda a economia, o que ia acontecer e tal. Elas tentavam prever o futuro. Eram máquinas gigantescas. Aí no livro, né, no final, no último conto, essas máquinas começam a apresentar erros de dados, né? Aí o cara vai investigar, o responsável pela empresa lá das máquinas, né? Vai investigar se estão embutando dados errados ou se o que é. E ele descobre que a humanidade já perdeu totalmente o que eu estava dizendo, né? Já perdeu totalmente a autonomia em relação às máquinas, porque as máquinas estão controlando tudo. E ninguém nem sabe o que é que as máquinas querem pro futuro. Aí tem uma hora que a neuropsicóloga, né, fala assim, tipo, as máquinas podem achar que o que a gente está vivendo agora é completa infelicidade. A gente está vivendo uma coisa boa, não. Elas podem achar que uma vida melhor para o ser humano é uma vida agrícola, com menos pessoas e menos tecnologia. E se elas acharem isso, se pelos cálculos dela, se pelos dados que foram inseridos nela, elas acharem isso, que é o melhor para o ser humano, elas vão seguir para esse caminho. E a gente não tem autonomia para dizer não, entendeu? Para as máquinas que estão governando o mundo. E olha a sacada, o cara escreveu isso aí nos anos 50. Né? Uma coisa que agora ainda é, né? Uma ficção científica, mas tá muito perto, viu, da realidade. Tá muito perto da gente perder nossa autonomia e esse tipo de coisa, né? Acontecer. Aí... Eu também falo, no outro parágrafo, né, eu falo do Foucault, né, que o Foucault vai citar a morte do homem, né, que tipo, não é a morte do homem, mas a desconstrução de um sujeito universal, né, que seria o homem e tal. Fala do transhumanismo, né, eu tenho um amigo meu que apresentou o TCC dele na filosofia, falando sobre o transhumanismo. E... ele fala dos riscos, né, que pode apresentar esse transhumanismo, né, essa questão da biotecnologia influenciando a nossa vida, né? Pode formar uma elite biotecnológica, que tem um livro também, um livro de ficção, né, um Neuromance, o nome do livro, do William Gibson. É um livro que se passa num futuro e tal, bem distante, e uma temática... Foi um dos livros que deram início à temática cyberpunk, né? Do Blade Runner e tal, essa galera aí. E... o som tá descarregando. E... essa questão do neuromance, né? A gente vê muito essa elite biotecnológica lá, gente que compra um pedaço do braço, uma coisa, e vai montando lá o seu boneco, né? Montando como se fosse um boneco mesmo. Isso aí é engraçado, porque é um livro dos anos 80, né? E o cara aí também já tava vendo esse vislumbre. E essa questão, né, da gente perder a autonomia, né, isso aí já tá acontecendo. Pronto. Deixa eu botar o celular pra carregar aqui, desculpa. Bom, eu tava falando nessa questão da perda de autonomia, né? Em alguns casos já está acontecendo, como é o caso da Amazon. A Amazon usava um banco de dados para escolher funcionários, só que esse banco de dados começou a ter baseado em currículos que haviam mandado, né, anteriormente, e era mais homens, né? Eles começaram a ver que excluiu o elemento mulher, né? Ver que a mulher não era tão interessante, baseado na quantidade de currículos de homens, né? Que mandavam. Tipo, aí foi descontinuado, né? E tal, devido a esse problema. Mas é um problema que o Asimov, né? O Isaac Asimov já tinha previsto há muitos anos atrás.
Tem a questão também, né, da celular. Desculpa que está carregando aí o celular. Virou foi a questão da IA e da democracia, né? Também eu tava vendo, bem atual, né? Isso, tipo, eu vi que robôs podem compor até 20% das interações em debates online, né? Tipo, que loucura. Você pode estar lá discutindo com um robô e nem sabe, achando que tá falando com uma pessoa e é um robô que tá nem vendo porque tu tá falando, tu tá só perdendo teu tempo lá, debatendo. É, é uma questão bem, como é que se diz? Bem delicada, né? Porque, tipo, você usar um IA para pegar o que você gosta, as suas interações e tentar vender para você um produto é uma coisa. Agora, pegar aquilo baseado no que você gosta e tentar vender para você um candidato ali ao governo, alguma coisa assim, é um cargo público e vender ele, isso é delicado demais e a gente pode ver que isso tá acontecendo. O pessoal tá pagando muito dinheiro para divulgar essas. É tática, né? Tática aquele Steven Bannon, né? Aquele cara ali. Aquele cara ali é do mal. Do mal. Tática mesmo de tentar derrubar governo e tal. Aí eu termino voltando porque eu tava. Tipo o Ouroboros, né? A cobra comendo o próprio rabo. Eu termino falando o que eu tava falando na apresentação anterior, né? Termino falando sobre a questão da IA e as fake news, né? Que a IA pode gerar aquelas chamadas bolhas de informação, né? Mas, tipo, eu não sei se eu achei esse não, bolha de informação, câmara de eco, né? Eu acho, não sei, não tá um nome, assim, representativo, realmente, do que tá acontecendo. Eu acho que, não sei, alguma coisa como feudos informacionais, né? Isso seria uma coisa mais. Porque, tipo, não é nem a questão da bolha de informação, né? Não é nem porque você tá preso numa bolha, não. É tipo, você sabe que tá num canto e você não quer sair dali, não. Você tá defendendo aquela ideia. Tipo, você não tá numa bolha de informação, você tá num canto defendendo ele, numa posição, né? Porque você, isso aí, a inteligência artificial não bota você dentro de um. Quer dizer, bota, né? Bota. Ela vai pegando as coisas que você tem preferência e vai mostrando só aquilo que você tem preferência. Mas isso aí é todo ser humano, desde de inteligência artificial, desde nada. Quem é que aqui gosta de estudar uma coisa que não vê sentido naquilo ali? Quem é que gosta de fazer uma coisa que não dá nenhum prazer? Isso é todo ser humano. Tipo, se você vê, tipo, que é pronto, ó, opinião aqui, o pessoal fala, os bolsonaristas ficam na bolha de informação. O pessoal, a esquerda também fica. Quem é de vocês que tá num grupo de Bolsonaro? Eu tô porque eu pesquiso, mas se eu pudesse eu passava bem longe. Eu tô porque eu pesquiso. Mas é isso aí, eu acho que o que a inteligência artificial fez foi ampliar essa questão aí, né, de botar a galera em feudos informacionais, realmente, né? Tipo, cada um lutando pelo seu feudo e tal. Tipo, é mais do que uma bolha de informação, uma câmara de eco, né? É uma questão mais complexa, né? Que vai além do que a gente entende como a própria verdade, né? Em si, tipo, a própria verdade é o negócio lá da pós-verdade, né? Tava tão falado, né? Ano passado, esse. Mas todo artigo que eu li sobre negacionismo, quase todo tinha pós-verdade, pós-verdade, pós-verdade. É isso aí, essa questão da pós-verdade, né? Que a gente tá vivendo agora, que não é nem. É o depois da verdade, né? É uma época que a verdade não importa mais. Na verdade, mas se o cara, se a gente for ver, a verdade sempre foi uma construção social, né? Tipo, não tem muita pra onde correr, não. A verdade não é uma verdade implícita, né? A verdade vai depender de onde você tá, com quem você tá andando, o que é que você tá lendo. Tipo, por exemplo, acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui acredita na gravidade, né? Acredita que exista uma lei e tal, uma gravidade puxando todos os corpos com massa grande no espaço e tal.
Mas os terraplanistas não acreditam na gravidade. Tipo, como é que pode? Como é que os caras não acreditam na gravidade? Acontece, eles estão dentro de um âmbito social em que a gravidade não existe. Apesar de ser uma verdade quase incontestável, o fato da gravidade existir pra gente, pra eles o absurdo é ela existir. O absurdo, né? Pra eles é existir a gravidade. Porque, tipo, a cosmologia deles é muito diferente, né, da nossa. A gente é naquele negócio da ciência, do humanismo, né? E para eles ainda é religioso, é uma verdade religiosa. Então existem inúmeras verdades, a gente convive diariamente com inúmeras verdades que se chocam entre si, né? E tipo, sinceramente, como é que eu vou provar pro cara desse que a gravidade existe? Como é que, tipo, eu posso provar, fazer experimentos para eles, mas eles não vão aceitar. Eles vão dizer que o meu experimento foi fraudulento, vão inventar alguma desculpa, vão dizer que eu não fiz direito, porque a verdade deles é essa. E eles não aceitam outra verdade. É complicado, né? Tipo, complicado. Eu não, sinceramente, nesse quesito eu não sei o que fazer em relação. Eu não me defronto com um terraplanista, eu não tento combater as ideias dele, não, porque eu não sei, tipo, o que eu falaria pra tentar mudar a cabeça de um cara desse? De um extremista. É um extremista religioso, um terraplanista. 90%. Vou dizer todos, né? Mas 90% são extremistas religiosos. Como é que tu faz pra mudar a cabeça de um extremista religioso? Mais fácil de arrancar tua cabeça. Mas, bom, é isso, né? Que eu, que eu tinha pra falar, pessoal. Já tá ficando grande aqui o vídeo. Só eu queria agradecer todo mundo aí por ter acompanhado aqui até o final, ver esse é meu último trabalho, né, na UES, trabalho na graduação, né, se Deus quiser. Continuo aí no mestrado, né, alguma coisa assim, que eu não pretendo parar não. E se Deus quiser na UES, né, porque a UES é massa demais. Pois é, valeu professor, valeu turma, obrigado aí, viu, satisfação, só tenho a agradecer a todo mundo. Valeu pessoal, bom dia.